Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ciciane Martin e hoje nós vamos conversar um pouco sobre diabetes mellitus. Então, o nome já fala, diabetes mellitus. Mellitus, né, no grego fala-se que é mel. Portanto, realmente o diagnóstico da diabetes foi considerada que era uma doença açucarada, doce. E realmente era o diagnóstico, então, que percebia-se que a urina de pacientes com diabetes tinha açúcar, tinha glicose. E hoje, então, o papo é sobre a diabetes mellitus, né, dos nossos pacientes em cães. E eu vou falar do tipo 1, que é insulino dependente. Bom, o que a gente sabe realmente hoje sobre a diabetes em cães? É uma doença de caráter crônico, né, que ocorre realmente uma disfunção, né, ou perda da função do pâncreas. Um órgão extremamente importante que fica bem pertinho do duodeno, que tem a função de produzir dois hormônios, insulina e o glucagon. A insulina, ela é uma mocinha que faz o transporte da glicose para dentro das células. A glicose ela não consegue entrar sozinha. Portanto, a insulina é como se fosse então uma amiguinha que se junta e carrega então essa glicose para dentro das células. E qual é a função dessa glicose? Ela é extremamente importante, ela é energia, ela é o combustível para o funcionamento celular. Então, todos os órgãos, praticamente todas as células são muito dependentes de glicose para o seu bom funcionamento. Portanto, a gente sabe que se a gente tem um problema de diabetes, a gente está lidando com uma função extremamente importante, vital para o organismo. A diabetes tipo 1 insulino dependente é caracterizada então por pacientes que têm a perda, né, pancreática, a disfunção por diversas patologias que esse pâncreas para de funcionar, e são pacientes que acabam se tornando insulino dependentes. Eles necessitam de uma administração exógena, portanto de fora, né, de uma insulina sintética para o organismo deles. Aí essa insulina vai funcionar como essa amiguinha que vai pegar a glicose que provém da alimentação e vai levar então para os demais órgãos, né, que necessitam. Os pacientes que, né, começam a apresentar a diabetes insulino dependente são pacientes que começam a se mostrar os sinais clínicos de 4P, que eu gosto de falar. Então, que é termos técnicos, mas eu vou explicar direitinho. É o P de poliúria, tá? Polidipsia, polifagia e perda de peso. Então, são pacientes que aumentam a ingesta de água, fazem muito mais xixi, mas eles comem mais, mas perdem peso, certo? Então, isso fica realmente na balança. A diabetes é uma doença bem silenciosa, a gente gosta de usar esse termo, porque ela começa de uma forma muito sutil. Então, são pacientes que começam a mostrar sinais mais discretos, e aí ao longo do tempo eles realmente vão mostrando perda de peso, aí o proprietário vai aparecendo, mas ele tem fome, ele quer comer, mas não engorda, ou o contrário, não mantém o peso, está perdendo peso. Além disso, em alguns pacientes, né, pelo excesso de glicose no corpo, por realmente, né, não ter insulina para levar até as células, acabam se depositando em locais no corpo. Um exemplo muito clássico disso é o que? É a catarata, é a lente então do globo ocular. Então são pacientes que desenvolvem a catarata, essa opacificação dessa lente, que é a lente de ajuste para a gente enxergar o perto, longe, que os animais têm, acaba fazendo o quê? Um esbranquiçamento desse local. Então, uma clínica muito peculiar, muito realmente caracterizada em pacientes que podem ter diabetes, certo? Mas a catarata não é só pela diabetes, tem outras causas, mas aí fica para um outro papo. Portanto, são pacientes que realmente requerem, né, necessitam passar por um atendimento veterinário, realmente fazer todo um check-up desse paciente,
ver que órgãos que podem estar sendo afetados com essa diabetes, como está a clínica desse paciente. Óbvio que a glicemia desse paciente vai estar super alta na corrente sanguínea, então esse é o diagnóstico, né, primordial, é fazer realmente a glicemia, né, a dosagem de glicemia desses pacientes. Mas são pacientes que realmente têm que passar por um belo check-up, entender qual foi, né, já o agravante dessa diabetes. Eles vão ter várias lesões, então, características cutâneas, são pacientes que vão ter realmente perda de pelo, um pelo mais opacificado, uma pele extremamente seca, uma pele que pode estar tendo uma contaminação por fungos, pode estar tendo uma contaminação por bactérias, por realmente existe o que? Um desequilíbrio, né, no microbioma dessa pele em função de uma situação tão peculiar, simplesmente por não entrar glicose, né, nos tecidos que necessitam. Esses pacientes, eles são feitos diagnósticos, sim, né, que eu comentei, que é a dosagem da glicemia. E o mais importante são pacientes que têm que passar, né, por um período internados, né, passar realmente para ajustar o que? A dose de insulina que esse paciente vai tomar. O tratamento realmente da insulina hoje é a administração exógena, né, de uma insulina sintética. Existem várias no mercado, existem várias, o tempo, os picos de ação que elas ficam no organismo, quanto tempo elas agem, essa administração tem que ser 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, portanto são pacientes que requerem passar um tempo internados para a gente acompanhar como será então a administração dessa insulina exógena e como o corpo vai se adaptar. Se esse paciente, em vez de estar com uma superglicemia, ele pode ter uma baixa brusca e esse paciente pode começar a ter tremor, pode ter um estado de convulsão. Então é um sintoma clássico de que é um paciente que está com hipoglicemia. Então, portanto, esse ajuste inicial da insulina tem que ser acompanhado por um profissional, por um médico veterinário. Logo que a gente faz esse ajuste, os pacientes conseguem viver muito bem, são pacientes que requerem muito mais do que a insulina, requerem essa atenção, né, e a dedicação do proprietário, porque quem vai administrar é o proprietário, a insulina, que vai fazer esse acompanhamento, que vai realmente ficar sempre de olho se esse paciente pode estar tendo uma crise de hipoglicemia. Portanto, realmente, além do veterinário assessorando, é o proprietário que tem um grande papel fundamental no tratamento desses pacientes e o acompanhamento deles ao longo da vida. Hoje é muito mais fácil a gente conseguir realmente mensurar a glicose, né, nos pacientes com os aparelhinhos, né, os glicosômetros. Então, a gente realmente hoje é muito mais facilidade para isso, mas realmente requer uma dedicação diária, né, do tutor. É uma doença que realmente de caráter crônico, né, não existe a cura, mas existe realmente um controle desses pacientes. Depois que é feito o ajuste, ele vai viver super bem, ele vai ter a sua rotina, ele vai ter a regulamentação, né, da fome, da saciedade. É um paciente que vai ter o peso realmente ajustado, adequado, né, para a sua raça, para o seu porte. De forma, então, mais sucinta sobre a diabetes tipo 1, foi o que a gente conversou hoje. Aí teriam próximos vídeos que a gente vai falar sobre a tipo 2, que é um pouquinho diferente, então um pouco a fisiopatogenia, digamos, como essa doença se desenvolve no corpo. Certo, pessoal? Um grande abraço, coloca aí nos comentários se gostaram ou não, curte o nosso canal, curte o blog. Um grande abraço, viu? Até mais!